Irmãos, queridas irmãs, estamos aqui de volta, né? Vídeo de número 91. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda, recordações do passado. Então, nós vamos voltar aqui a algumas duas linhas para a gente poder dar sequência. Então, Hermínio Miranda diz assim: se os companheiros dele ali presentes devem devem ser exibidos à sua visão ou não, também ignoramos. Enfim, agora aqui é sequência. Enfim, a nossa posição é de ativa expectativa, né? Os trabalhos de desobsessão, principalmente com relação ao doutrinador, a posição é de ativa expectativa. Para isso, precisamos especialmente o doutrinador estar com as antenas psíquicas permanentemente sintonizadas com os trabalhadores invisíveis para captar-lhes, através da intuição, as sutis instruções que nos ministram e, definitivamente, não nos envaideçamos com o resultado do trabalho realizado. Então vejamos, vamos comentar alguma coisinha aqui? Olha aqui. Eu vou voltar só para que você consiga entender, possa entender. Enfim, Hermínio Miranda dizendo: numa reunião mediúnica de desobsessão séria, trabalho sério, o doutrinador ali. Eu já aboli esse termo doutrinador há um século, mas eu respeito. Porque para mim não existe doutrinador. Ninguém doutrina ninguém. É preciso entender isso. A doutrina, sim. Bom, eu não vou discutir isso porque esses termos estão relacionados à crendice, né? Então a pessoa aprendeu daquele jeito. Ah, Luiz, mas está na doutrina dos espíritos. Mas não é porque está lá nas obras básicas que não precisamos raciocinar. Porque até onde nós temos conhecimento, ninguém doutrina ninguém. Oh, mas então, se abolir esse termo doutrinador, substitui por qual? Por intermediador. O intermediador quer dizer, vou usar o termo assim só para simplificar. O doutrinador, ele ali, mediante a manifestação do espírito, ele não passa de um intermediador entre o espírito e entre ele e entre os desencarnados, os mentores, né? Então, doutrinador, intermediador, mas vamos deixar, né? Então vejamos, enfim, a nossa posição é de ativa expectativa. Para isso precisamos especialmente o doutrinador estar com as antenas psíquicas permanentemente sintonizadas com os trabalhos invisíveis, né? Para captar-lhes, através da intuição, as sutis instruções que nos ministram, não é? O doutrinador, o intermediador, ele precisa encontrar-se ali, ele precisa estar ali
né, mediante aquela manifestação, com as tuas antenas psíquicas aguçadas, ativas, para que ele possa captar as orientações dos mentores espirituais através da inspiração, através da intuição, através da audição, através da vidência. Se ele não é portador de nenhum desses atributos, que ele sintonize com médiuns portadores desses atributos, os quais acabamos de dizer, para que esses médiuns ali o auxiliem. Você sabia disso, né? O doutrinador pode, quando ele não possui esses atributos aguçados, ele deve recorrer aos médiuns disciplinados, responsáveis, portador desses atributos ali na reunião. Ele deve recorrer. Antes dos trabalhos mesmo ter início, ele chega naqueles médiuns que ele sabe que são portadores desses atributos e diz assim: ó, ô Geralda, ô Sebastiana, ô Benedita, ô Benedito, ô Gervásio, vocês são portadores desses atributos, e ele descreve. Fiquem atentos, tá? Porque eu gostaria que vocês me auxiliassem, porque eu não sou portador dos atributos os quais vocês são. Porque é natural, não é, gente? Cada um tem uma ferramenta. Então, não é porque ele é o doutrinador que ele tem que ter, deve ter todos os atributos, porque não é assim. Cada um tem uma ferramenta que pode auxiliar aqui, auxiliar ali. Agora, é imprescindível, né, que todos os médiuns, todos os doutrinadores, estude as obras básicas da doutrina dos espíritos. Isso é imprescindível. Todos nós temos que estudar o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, algumas obras de André Luiz, algumas obras de Divaldo Pereira Franco, de Carlos Bacelli, Leon Denis, Gabriel Delan, né? De Hermínio Miranda, Sueli Caldas Schubert, Ivone Amaraldo Pereira. Todos nós devemos estudar. Ora, gente, por que que o professor é aceito em determinada faculdade, numa determinada escola? Porque ele se formou. Caso contrário, se ele não tivesse formado, se ele não tivesse um diploma, se ele não tivesse formado, ele não seria aceito naquela faculdade. Por que que um engenheiro pega determinada obra para construir, um projeto para construir? Porque ele se formou em engenharia.
um oftalmo, um dentista, um médico. Todo mundo precisa pelo menos do básico. Não se exige pleno, total de ninguém. Mas o básico é necessário. Agora, eu conheço em São Sebastião do Paraíso uma casa espírita que por vezes nós respeitamos demais, que é a Casa Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Lá eles realizam um trabalho magnífico, excelente. No entanto, a semana toda, durante o dia, praticamente a semana toda, se não me falha a memória, lá eles têm os trabalhos de atendimento, né? Assiste muitas pessoas, trabalho de desobsessão, trabalhos de passes, né? Então é uma excelente casa que tem assistido muitas pessoas em Paraíso e região. Não tem o que eu vou dizer aqui como negativo, e sim como instrutivo, porque eu estou aqui demonstrando o lado positivo da casa, que é uma casa que assiste muitas pessoas necessitadas. Eu mesmo, por mais que eu trabalho na casa onde eu trabalho, de vez em quando já estive lá, já recebi passe, né? Eles me tratam com muito carinho, sem eu merecer, porque eu não mereço o carinho deles. Mas deixa eu contar um caso. Eu tenho aqui em São Sebastião do Paraíso um outro amigo que chama-se Fernando Alvarenga. Luiz, mas você não pode falar nome. Por que eu não posso? É amigo meu. Se ele tiver que achar ruim, que ele venha falar comigo. Não é? Pois aconteceu algo com ele dentro dessa casa Bezerra de Menezes. Eu não sei se é pela condição financeira dele, porque a carteira dele é gorda, né? E aqui na Terra, você sabe, né? É igual o Papa Leão XIV. Assumiu essa posição de Papa depois de uma certa conversa do presidente dos Estados Unidos com o alto clero do Vaticano. Então, dinheiro, gente, dinheiro. Fala mais, Luiz. Não. Esse assunto a respeito do Papa nós vamos tratar no livro Emmanuel. Emmanuel, escreve aí. Onde lá, num capítulo, Confissão Auricular. Então, no livro Emmanuel, nós vamos tratar a respeito da politicagem do presidente dos Estados Unidos com o Vaticano. Então, teve ali uma gorjeta para a pizza, para todos os bispos, uma gorjeta dos americanos, através do presidente dos Estados Unidos. Então ele forneceu algumas pizzas, tá? Pizzas, para colocarem um Papa americano. Então, veja bem, o assunto é o mesmo. Um dia, esse amigo meu, Fernando Alvarenga, ele começou a frequentar o Centro Bezerra de Menezes. Faz parte do assunto, gente. Pelo amor de Deus.
Ele começou a frequentar e, por causa da situação financeira, puseram ele para doutrinar espírito. Ele tinha formação, ele tinha conhecimento, ele sabia como, vou usar o termo, ele sabia como doutrinar espírito? Nunca. Colocaram ele lá pela condição financeira. Porque se não fosse a condição financeira, ele nem visto teria sido notado na assistência. Mas conversando com ele um dia, no escritório dele, ele pegou e falou para mim assim: eu estou lá e me colocaram eu para doutrinar. Aí eu peguei e falei para ele assim: mas você é doutrinador? Você frequentou algum curso de doutrinador? Não. Mas se você não frequentou, se você não tem conhecimento, como funciona isso? Só conversando com os espíritos. Gente, se fosse desse jeito, seria muito fácil. No entanto, as casas espíritas sérias, elas possuem cursos para passistas, para psicografia, para médios psicofônicos, para oradores, cursos para trabalhadores na área da assistência doutrinária, isso, na área doutrinária, e também cursos de atendentes fraterno. Se você não acreditar, eu te forneço o nome dos livros onde você encontra o que eu estou te dizendo. Porque falar mal é fácil, difícil é provar. Eu provo, porque eu não estou falando mal, eu estou tratando de um assunto que eu possuo provas. Aquele que entrar nos comentários pedindo mais informação destas obras, eu escrevo ali para a pessoa o nome dos livros que ele terá que ler, estudar alguns anos para ele adquirir conhecimento suficiente para vir a ser um psicógrafo, um psicofônico ou um atendente fraterno, ou um doutrinador. Eu conheço muitas casas que eles apontam, como esse amigo meu, Fernando, ele foi apontado: vem aqui, vem cá. E ele foi. Pois não? Colocaram ele para poder doutrinar espírito. Ele, sem saber o que significa doutrinar espírito, ele não sabe doutrinar nem a própria vida dele. Veja bem, é um grande empresário, ele sabe sim doutrinar a área a qual ele foi criado, administrador de empresa de café. Mas fora a empresa de café, ele não entende de nada. Ele não entende de doutrinar espírito, ele não entende de diretor do Hospital Psiquiátrico de São Sebastião do Paraíso, não entende nada da diretoria do Hospital Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, ele não entende nada de saúde, ele não entende nada de espírito,
Você entende que eu não estou falando mal, eu estou tentando mostrar algo que acontece em Paraíso e acontece no Brasil e no mundo todo. Quando os presidentes imprudentes e irresponsáveis, sem compromisso com a verdade, elegem estas pessoas por causa da carteira financeira que é gorda e por causa do sobrenome. Isso é um crime. Isso é um crime. Porque os trabalhos de desobsessão são comparados a uma sala cirúrgica de um hospital aqui da Terra. Pense numa sala cirúrgica. Eu gosto de levar o telespectador a pensar, raciocinar. Pense numa sala cirúrgica. Pois bem, você precisa passar por uma cirurgia na massa encefálica porque você acabou de sofrer um traumatismo craniano. Eu que sou bobinho sei alguns termos. Você precisa passar por uma cirurgia porque você sofreu um acidente e você está com traumatismo craniano. Tá bom. Os enfermeiros preparam você, tudo ali, tudo mais, tudo bem, tal, naquela maca, né, ali na sala cirúrgica. E eles vão em busca do neurocirurgião, do especialista, para realizar aquela cirurgia. Não encontram o neurocirurgião no hospital. Aí, não desmerecendo o faxineiro, o enfermeiro chega e fala assim: faxineiro, vem cá. Pois não. Você é uma pessoa de boa vontade? Sou. Eu tenho uma boa vontade que você nem imagina. Primeiramente, eu sou espírita. Espírita comete sempre esse vacilo. Eu sou espírita, eu faço caridade demais, você nem imagina. Ah, então você vai fazer uma caridade para nós aqui. O quê? Você vai operar a massa encefálica daquele paciente que está com traumatismo craniano. Ah, deixa comigo. Eu evoco aqui os bons espíritos e eles vão me ajudar. Se der alguma coisa errada, é culpa dos espíritos e não minha. Será que é mesmo? Você acha que aquele faxineiro tem condições de operar a massa encefálica daquele paciente? Eu só gostaria que eu faça algumas perguntas, só que eu não obtenho resposta. Por que eu não obtenho resposta? Porque eu acho que as pessoas caem em si e veem que realmente tem fundamento. É possível dirigir um caminhão sem carta de habilitação, sem, pelo menos, nunca ter entrado dentro de um caminhão? É possível pilotar um avião sem que você nunca entrou no avião? Assim é a vida. Então esse amigo meu, ele foi apontado, vai doutrinar os espíritos. E sei que não deu muito certo, daí algum tempo aconteceu algumas coisas lá que agora já não cabe a mim mais tratar disso. Eu estou tratando dessa parte teórica, instrutiva. Eu não tenho nada a ver com outras questões pessoais. Mas muitas casas espíritas não se preocupam com a formação do médium. Muitas casas espíritas, os diretores, não se preocupam com a formação do doutrinador. Muitos diretores espíritas não querem saber se o médium ele é sensitivo ou não. Bota o indivíduo ali para receber espírito e pronto.
No entanto, tem uma casa espírita em São Sebastião do Paraíso que uma moça, uma jovem mãe, com transtornos neurológicos, psiquiátricos, essa moça fazia uso de medicamentos psiquiátricos. Essa moça procurou uma casa espírita aqui em Paraíso. Eu podia dizer nome, mas eu não vou dizer nome, porque eu já disse outras vezes. Ela procurou ajuda numa casa espírita aqui em Paraíso. E ali, por falta de conhecimento de causa e de efeito, por ela não ter passado por um atendimento fraterno, porque nessa casa não tem atendimento fraterno, eles não ficaram sabendo da história dessa moça, dessa jovem senhora. E eles disseram que o problema dela era obsessivo. Tá bom. Aplicaram passes nela e fingiram ali que já haviam dispersado todos os obsessores, despacharam ela para sua casa e pediram para que ela voltasse aos próximos trabalhos para dar sequência no trabalho de desobsessão. Mas acontece que o problema dela não era obsessivo. O problema dela era psiquiátrico. Era problema neurológico. Se ali tivesse um médium verdadeiro, esse médium em contato com os mentores verdadeiros, porque não há mentores verdadeiros nessa casa, os mentores iam dizer: o problema dessa nossa irmã é psiquiátrico, mande ela imediatamente para o hospital psiquiátrico dessa cidade, porque ela está em crise e ela pode se matar. Mande imediatamente. Mas porque não tinham médios sensitivos que pudesse captar as orientações dos mentores espirituais, e sabe lá, nem mentor eu acho que não tinha nessa casa, mandaram essa moça ir embora para casa. E essa moça, do jeito que chegou na casa espírita, passando mal, ela foi embora para casa passando mal. Chegou em casa, ela apossou-se dos teus medicamentos alucinógenos, psiquiátricos, e ingeriu vários comprimidos, porque ela estava em crise psiquiátrica, crise neurológica, não era obsessor. Nós precisamos separar uma coisa da outra. Nem tudo é obra dos espíritos, tanto das trevas quanto do bem. Nós, almas, também agimos em determinados momentos. Essa moça, jovem mãe, foi embora para casa, estava em crise. Para melhorar aquela crise, até chegar o dia de retornar ao psiquiatra, ela ingeriu vários comprimidos e dormiu. Quando a família foi dar por conta, ela já estava morta.
caracterizando-se suicídio. Agora você acha que se essa moça tivesse passado naquela casa espírita no atendimento fraterno, tivesse esclarecido tudo que estava acontecendo em sua vida, se ela tivesse sido mandada para o hospital psiquiátrico de Paraíso, ela teria se suicidado? Ela teria tomado esses medicamentos em casa e caracterizado depois suicídio? Não, gente. Mas infelizmente isso aconteceu e acontece em São Sebastião do Paraíso e no Brasil e no mundo por falta de prudência, por excesso de invigilância. Você percebe por que as trevas e muitos encarnados não gostam de mim? Porque eu falo a verdade. Eu vou usar um termo com todo respeito: eu não tenho a cauda presa com ninguém. Se quiserem me processar, me processem. Se quiser me prender, que me prenda. Mas eu não abjuro. Aqui estou para falar a verdade. E espero que alguém apareça e desminta o que eu estou dizendo. Porque eu tenho as provas. Para a hora que me pedir provas, eu apresento. Agora, não se esqueça, meu bem, que a hora que a pessoa pedir provas, eu apresento a prova e apresento o nome da pessoa que pediu prova. Porque não pense você, meu bem, que você vai me pedir prova e eu vou esconder o teu nome. Não. Se você pediu provas, eu vou te provar, porque eu tenho as provas guardadas, e vou apresentar também o teu nome à sociedade. Ué. Você não me questiona? Onde é que encontra estas provas? Eu estudo, guardo todos os materiais, apresento a você todas as provas. E você não aparece perante a sociedade? Por quê? Tá com medo de quê? Se és mistificador, charlatão, hipócrita, anticristo, vai aparecer. Vai sim. Isso aqui é um estudo para mostrar a verdade e para mostrar em que condição nós nos encontramos na atualidade, principalmente em São Sebastião do Paraíso. Vamos para o próximo vídeo.